Assim como a neblina não deixa marcas na colina verde escura, meu corpo também não deixa marcas no seu, nem nunca deixará. Quando o vento e o uivo se encontram, o que sobra? Assim é o nosso encontro. Depois nos viramos e pegamos no sono. Assim como há noites que ficam sem lua, sem estrela, assim ficaremos quando um de nós tiver partido. Como diria o próprio Leonard Cohen, o desespero é a mãe da poesia. Salve! Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, a brincadeira favorita do Sr. Leonard Cohen, livrinho lançado em 1963. Esse é o livro de estreia do Leonard Cohen. Maravilhoso! Vou dizer para você que já vai entrar aqui na minha lista das melhores leituras desse ano, de 2019. Fiquei apaixonado por esse livrinho do Leonard Cohen. E quero falar um pouco dele aqui no canal hoje para você. Mas antes de falar desse livro, esse livro já me levou a mergulhar de novo na obra do Leonard Cohen. Eu conhecia o Cohen apenas como cantor, compositor, sabia que era um bom poeta, mas não tinha essa dimensão, né, dessa carreira literária dele, de que ele já tinha lançado 2 romances, né? Esse é o primeiro, ele tem um segundo romance ainda nos anos 60, depois lançou muitos livros de poesia. Eu realmente fiquei muito apaixonado e fui dar uma olhada, o que temos mais aqui do Cohen no Brasil? Daí descobri que a gente tem uma bela biografia que já está na minha lista de desejos aí, que é a I'm Your Man, a vida de Leonard Cohen, de Sylvie Simons. É uma boa biografia. E também a gente tem 2 livros aí que reúnem os poemas, as letras do Cohen, que é A Mil Beijos de Profundidade e Atrás das Linhas Inimigas do Meu Amor. Esses 2 livros eles foram organizados e traduzidos pelo Fernando Koprowski. Eu falei do Koprowski aqui já no meu programa de estreia, quando eu estava falando sobre Charles Bukowski. Eu disse que o Koprowski também era o organizador e o tradutor, né, desses livros de poesia do Bukowski, que foram lançados aqui no Brasil também pelas 7 Letras. E o Koprowski ele faz uma bela tradução. Tenho certeza que também esses livros aqui, eu vou colocar para você aqui os livros, esses livros do Cohen também foram muito bem traduzidos. Também estão aí na minha lista de desejo, porque deve ser muito, muito bom. Bom, vamos falar então da brincadeira favorita. Olha só, marquei o livro todo, tem passagens maravilhosas, é uma prosa extremamente poética. A gente vai acompanhar, e esse livro ele começou a ser escrito em 1959, o Cohen foi para a ilha de Hydra, uma ilha grega, e ficou lá escrevendo esse livro, e o livro foi publicado em 1963. Nessa época ele já era conhecido como poeta, já tinha lançado 2 livros de poesia. Depois desse livro ele ainda vai lançar um livro de ficção chamado Beautiful Losers, e esse segundo livro foi comparado até ao Apanhador no Campo de Centeio. É um livro meio de formação, né? Esses livros que a gente acompanha aí os personagens desde a sua infância até a sua entrada na vida adulta. Então a gente vai acompanhar aí as aventuras do Lawrence Brievman, que tem muito, eu acho, de Leonard Cohen. Ele nasce e cresce num bairro judeu de Montreal, no Canadá. O Cohen também é do Canadá. E ele é de uma família judia. O pai é muito doente, morre cedo. A mãe é aquelas mães bem, né, que ficam muito em cima do filho, que dramatizam tudo, não querem que o filho saia de perto. Então a gente começa acompanhando aí esse começo da infância do Brievman com um amigo fiel escudeiro dele, que é o Krantz. E é engraçado porque eles têm personalidades totalmente diferentes, né? O Brievman, desde cedo, ele já é um poeta. Você percebe que o moleque já está num outro patamar, assim, está num outro grau de existência, assim, porque ele romantiza tudo, ele busca a essência, né? Ele quer tudo à flor da pele. Então, todos os momentos vividos pelo Brievman são muito sentidos, são muito romantizados, né? E o amigo dele, o Krantz, é um cara mais pé no chão. Então, às vezes, quando o Brievman começa a dar aquelas viajadas, o Krantz puxa ele de volta, fala: não, volta, rapaz, você tá viajando. E é muito engraçado, assim, essa relação dos dois. Eles vão passar a infância e o início da vida adulta ali juntos.
depois o Krantz vai para a Inglaterra, eu acho, e chega uma hora também que o Braverman vai deixar aí o Canadá e vai para Nova York, né? Vai tentar também a vida em Nova York. E o romance, o fio condutor aí desse romance da Brincadeira Favorita são as mulheres, é o corpo feminino, é a beleza feminina, né? E isso está impregnado, eu acho, na obra do Leonard Cohen, né? Eu andei lendo algumas críticas de revistas inglesas falando sobre a escrita, né, do Cohen. E muitos críticos chegam na mesma conclusão, né, de que o foco principal na obra do Cohen é a beleza, é o sexo, é a paixão física, né, mas também ele consegue transcender essa coisa física também de uma maneira meio espiritual, meio religiosa, né, por ter essa adoração, né, e eles também, muitos críticos falam que essa coisa do Cohen também tem muito de uma solidão, de um desespero, né? de ter até uma insegurança, né? Que talvez essa insegurança o tenha levado a escrever e a viver dessa maneira, né? Porque por mais que seja uma ficção, eu acho que tem muito do Leonard Cohen nesse personagem. Então essa insegurança talvez fizesse o Cohen idealizar muito, né? Amar aquela coisa de amar o amor, né? E tentar vivenciar as coisas dessa maneira mais romântica, né? Que é como o personagem vive. O personagem ele vai viver o tempo todo assim, de uma maneira que é poesia pura mesmo, né? Ele está em outro grau de existência e é muito bonito. Isso conecta a gente muito com o romance, né? Porque esse romance ele vai pegar tanto um jovem ali que está saindo da sua adolescência e está vivendo isso e vai querer viver, né, essa coisa toda, como a gente que já está mais velho, né, mas tem esse histórico, né, tem isso lá na nossa vivência também. Então quando você entra em contato com essas histórias, você começa a lembrar das coisas que você viveu. Isso é muito bom, né, não é um saudosismo ruim, é uma coisa que conecta a gente com o que a gente é realmente. E eu acho que o Cohen ele consegue trazer muito disso, né, nesse romance. E você vai ler rapidinho, é um romance desses para uma sentada só assim, e é sensacional. Marquei muita coisa aqui, eu vou ler alguns trechos aqui para você ver o quanto ele consegue ser poético quando ele está falando das mulheres, do corpo feminino. E são muitas mulheres, né? Ao longo aí do romance a gente vai acompanhar desde pequeno ali, ele começa a prestar atenção já, né, nas meninas, nas amigas. Então a gente vai acompanhar aí as histórias dele com a Liz e a Tamara na infância e na vida adulta também, a Norma, a Shell. A Shell é a menina que ele conhece em Nova York, e ele começa o romance meio que falando já da Shell e contando histórias para Shell. Tem a Rida, a Patrícia, tem uma história engraçadíssima com a empregada da família, né, que ele tinha também um gosto pela hipnose. Então ele vivia tentando hipnotizar os bichos e depois ele vai tentar hipnotizar a empregada da família. E ela meio que se deixa hipnotizar, então é uma cena sensacional, é uma cena muito engraçada ali que vai acontecer nessas descobertas também, né, do corpo feminino aí do Lawrence Braverman. E uma dessas descobertas é através desse gosto dele pela hipnose. Você vai morrer de rir também com essa passagem. Mas tem passagens muito legais, muito bonitas aqui. Como ela estaria naquele segundo importante? Ela está sozinha na minha cabeça, desconectada da narrativa insignificante. A cor da pele era impressionante, como o branco de um jovem ramo quando se tira todo verde com os dedos. Mamilos da cor de lábios crus sem pintura, cabelos úmidos como um batalhão de lanças reluzentes sobre os ombros. Era feita de carne e cílios. Vai por aí, tem passagens assim muito bonitas. Tem uma outra passagem aqui muito legal também. Ela ajeitou o cacho esvoaçante. Ele analisou os dedos dela durante esse movimento. Lembrou-se daqueles dedos em diversas partes de seu corpo.
Pensou que se sentiria contente se fosse condenado a viver aquele momento mais e mais uma vez pelo resto da vida. Tamara, nua e jovem, traçando com os dedos um cacho de cabelo. O sol emaranhando em antenas de TV e chaminés, a brisa da manhã açoitando a neblina da montanha. Por que haveria de procurar visões ainda melhores? Tem uma passagem também aqui, ele e o Krantz, em uma certa época da vida também, pegam o carro e começam a descobrir as estradas, né? Começam a descobrir o Canadá. E daí ele narra dessa maneira: correndo àquela velocidade, não planejavam ir a lugar nenhum. Podiam misturar todas as possibilidades. Passavam em disparada por árvores que levavam 100 anos para crescer. Cruzavam cidades onde homens viviam vidas inteiras. Sabiam que a terra era antiga, as montanhas, as mais antigas da terra. Passavam por tudo aquilo a mais de 120 por hora. E tem um finalzinho aqui também muito bonito, um trecho aqui quase no final do livro. O sol é sempre parte do céu, mas a lua é uma estrangeira esplêndida e remota. A lua. Os olhos se voltam para ela como para uma mulher bonita num restaurante. Pensou em Shel. Ao mesmo tempo que se achava seguro para viver sozinho, achava que poderia morar com Shel. Então é isso, esse é o Brincadeira Favorita, livro de estreia, romance de estreia do Leonard Cohen. Esse cara que viveu muito, né? Viveu até os 82 anos de idade, infelizmente morreu em 2016. Deixou uma obra maravilhosa, uma obra musical sensacional. Como eu disse, ele começou a sua carreira mais como poeta e como escritor, mas depois, a partir de 67, ele parte para uma carreira de sucesso também bem sucedida, né? O disco de estreia aí do Leonard Cohen é o Songs of Leonard Cohen, de 1967, que traz a clássica Suzanne. Essa música também ela já tinha sido gravada em 66 por uma cantora chamada Judy Collins. É muito bacana, vale a pena esse mergulho aí na obra musical do Cohen, esse mergulho na obra poética e também nesses livros, né, nessa ficção, né, na literatura do Cohen. O Brincadeira Favorita é o primeiro livro e depois ele lançou aí o segundo, que não temos aqui no Brasil ainda uma tradução para o Beautiful Losers, mas seria uma boa também. Esse livro aqui do Cohen, ele saiu aqui no Brasil em 2011, está em catálogo, foi lançado pela Kosaf Naif, com tradução de Alexandre Barbosa de Souza. O título original aí é de Favorite Game. Sensacional, é mais uma dica aqui do canal Marcador, A Vida Entre Páginas e Livros. Espero sempre a sua presença por aqui e conto também com as suas indicações. Se você tem algum livro bacana para indicar, fique à vontade, quero ler coisas que nunca li e quero discutir com você isso. Então deixe seus pitacos literários aí nos comentários, não deixe de curtir nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal também. É muito importante a sua inscrição aqui no canal e esteja por aqui toda semana. A gente se fala mais uma vez aí na semana que vem, tá certo? Valeu, até!